Bom dia, sextou por aqui e estamos iniciando a nossa live de sexta, né? Sexta de manhã. Hoje o tema é os tipos de emoções e pensamentos. Eu estou tentando trazer para vocês as coisas assim numa sequência para vocês irem compreendendo alguns conceitos importantes para ter as ferramentas adequadas para dar esse passo na direção do autocontrole, né? Do controle da ansiedade, do estresse, que é algo assim que nos atrapalha, né? A gente vê que de cada 10 pessoas, pelo menos 8 estão sofrendo com esse descompasso, né? E parece algo muito abstrato, porque nós estamos falando de algo que nós não podemos tocar, que nós não podemos medir, né? As emoções, os pensamentos. E na maioria das vezes isso é algo que toma conta da gente, que nos domina e não nós dominamos isso. Então, no último encontro, né, o da segunda noite, a gente falou sobre o controle das emoções, como que funciona isso, né? Nós não devemos reprimir emoções e pensamentos, nós devemos entender e saber utilizar isso a nosso favor, porque isso faz parte da natureza humana e nós somos dotados de emoções positivas ou emoções negativas, pensamentos úteis, inúteis, e nós precisamos entender, categorizar isso para a gente poder escolher o que a gente quer alimentar ou não, porque é nós que alimentamos, né? E como eu falei para vocês, pensamentos e emoções estão relacionados ao funcionamento químico do nosso sistema nervoso. Então é esse aspecto do funcionamento do sistema nervoso que determina o nosso comportamento, o nosso humor, as nossas escolhas, né? Então, então a culpa é da minha química em descompasso? Na verdade, são dois caminhos, o de fora para dentro e o de dentro para fora, né? Eu posso ter controle sobre isso, eu posso manejar, gerenciar a minha química, ok? Através de hábitos, através de técnicas, eu posso manter a produção química do meu corpo, daí falando não só no sistema nervoso, mas também no sistema endócrino, que produz os hormônios, né? Eu posso regular, manter isso regulado. Então, mantendo isso regulado, eu vou me manter em equilíbrio emocional, em equilíbrio fisiológico, né? Tudo isso. Do ponto de vista do yoga, né? A origem de todas as desordens, doenças, problemas, né? Enfim, é a mente não disciplinada. Por isso que o conceito do yoga é o controle sobre as modificações mentais. Aqui, modificações mentais se trata dos pensamentos e emoções. E por que a gente pode simplificar isso? Porque tem um zilhão de emoções e pensamentos passando por nós estamos sempre sendo estimulados. Como é que eu vou categorizar isso? Como é que eu vou controlar isso, né? Mas categorizar isso é mais simples do que vocês imaginam e é sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora. Quais são os tipos de emoções e pensamentos, né? Quando eu coloco esse título, as pessoas já dizem, nossa, vai ser uma live de 10 horas. Não, vai ser bem rapidinho, como sempre. E tudo que eu compartilho com vocês aqui é baseado exclusivamente nos textos, nas escrituras do yoga. Então aqui eu estou trazendo o que está lá no Yoga Sutra, que é a escritura, né, o texto fundamental do yoga, que trata justamente da mente humana.
E nós temos 5 tipos de modificações da mente. Aí nós vamos encaixar os nossos pensamentos e emoções numa dessas modificações, para entender quais são elas e se elas são úteis ou não para mim. O primeiro tipo, né, de modificação se chama conhecimento correto. O nome oficial, né, em sânscrito, que está lá no texto, é Pramana. Mas eu não vou utilizar esses nomes, porque aqui o mais importante é vocês entenderem, ser assim, palatável esse conhecimento. Porque eu não estou trabalhando aqui com formação de professores e coisas do tipo, então eu vou usar uma linguagem que todos podem entender, ok? Falo isso também porque eu sei que tem os colegas que vêm aqui, pessoal que já fez formação, e eu gosto muito de, quando eu estou falando com o público geral, falar numa linguagem simples e entendível, né? Então, primeira modificação mental é o conhecimento correto. O que é o conhecimento correto? É aquele conhecimento, em primeiro lugar, validado pela minha própria experiência. Não foi alguém que me disse, fui eu que vi, fui eu que ouvi, fui eu que testemunhei, fui eu que senti. Através dos meus sentidos, eu entendi, vi, constatei aquilo, a experiência direta. Nós estamos muito submetidos a um conhecimento suspeito, né? Nós acreditamos em tudo que lemos, em tudo que ouvimos. Agora, então, nós estamos na era da inteligência artificial, as imagens, os vídeos, tudo pode ser manipulado, né? Então, olha quanta coisa assim arriscada existe que nos leva a um conhecimento falso e não um conhecimento correto. E nós temos aí 2 caminhos de conhecimento correto. Então, a experiência direta, tipo, Caxias é mais frio que Porto Alegre. Se eu disser isso para alguém que mora no Rio de Janeiro e nunca visitou Porto Alegre ou Caxias do Sul, a pessoa pode acreditar nisso que eu estou dizendo para ela e replicar essa informação. Mas isso não é um conhecimento correto, verdadeiro para ela, porque isso somente seria validado se ela constatasse isso. Viesse para o Rio Grande do Sul, visitasse as 2 cidades e dissesse. E realmente sentiu no seu tato a temperatura e disse realmente Caxias é mais frio que Porto Alegre. Entendem? Então, experienciar é muito importante para a gente estar com o conhecimento correto. Para quê? Para nós mesmos, não é para sair dizendo para os outros e tal, porque tudo que eu vou replicando, né, se a pessoa não experienciou, ela vai só ter uma informação, né? Pode ser correta, como pode não ser. Como nós sabemos, quando a gente vê todas essas informações aí nos feeds das redes sociais, no YouTube, Google, gente, nós estamos sendo bombardeados por informações. E muitas delas, eu diria a maioria delas, manipuladas. Então, eu preciso conferir. Né? Às vezes a gente recebe uma receita, né? Eu vi ali, eu acessei uma receita de bolo essa semana. É real isso que eu vou contar para vocês. Né? Bem, eu adoro coisas assim saudáveis e gostosas. Eu tenho esse meu lado B aí que pouca gente sabe, né? Mas eu adoro fazer coisas assim na cozinha que sejam saborosas, maravilhosas, mas que sejam nutritivas e saudáveis para o organismo, né? Então eu faço aí uns laboratórios. E aí eu vi uma receita bem interessante e eu fui fazer, né? Gente do céu, ficou horrível aquilo. Não é porque eu fiz errado, porque eu fiz exatamente como dizia a receita. E ela ficou uma bela de uma porcaria, né?
Mas eu poderia, e eu entendi por quê, por causa da combinação daqueles ingredientes, aquilo não ia dar bolo nunca, sabe? Ele ficou com um aspecto de soufflé, e como era para ser doce, ai gente, ficou esquisitérrimo, sabe? Esquisitérrimo. As minhas cobaias lá em casa até assim tentaram me dar uma moral, não, tá legal, né? Mas o que salvou o bolo foi o leite condensado que a gente colocou por cima depois. E aonde eu quero chegar com essa história? Eu poderia só ter visto aquela receita e replicado isso, né? Compartilhado ou falado para alguém, nossa, tem uma receita de bolo que é super nutritiva, legal, que é assim, assim, assado. E é uma porcaria, ficou uma verdadeira gororoba, sabe? Uma verdadeira, sabe? Tipo, não tinha liga, nossa, ficou horrível, né? Então, esse é um exemplo, né? Então, hoje eu sei que aquilo ali não funciona. E tantas outras informações que a gente recebe, tome chá disso para aquilo. Uma pesquisa sobre nutrição diz que ovo é o vilão, que não sei o quê, que daraná. E aí a gente vê só aquele título, acredita naquilo e vai falando. Não, aonde está essa pesquisa? Qual é a fonte disso? Para mim poder saber se isso é real. Só que as pessoas também não têm mais tempo para ir atrás de tudo isso, é muita coisa, né? E, então, assim, eu diria que o caminho é a gente não ficar tão conectado com o mundo externo dessa maneira, né? Se focar apenas naquilo que nos interessa, porque daí a gente reduz um pouco esse campo de informações e fica mais fácil de investigar essas informações, de constatar essas informações, né? Eu, nas minhas aulas, nos meus cursos, eu sempre digo para os meus alunos assim, eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês coloquem essa técnica em prática e constatem por si mesmos, né? Digam, não, isso funciona, isso não funciona, porque se isso não funcionar para mim, eu não vou sair replicando isso, dizendo que funciona. Isso é conhecimento verdadeiro. E estar com o conhecimento verdadeiro é a modificação mental que nós deveríamos alimentar, né? Nos manter nela a maior parte do tempo. Então, a experiência direta é a primeira fonte de conhecimento correto e a próxima fonte de conhecimento correto são as informações que ganharam, né, assim, venceram o tempo, né? Elas continuam as mesmas desde sempre, desde muito tempo. Essas informações elas são tão verdadeiras há muito tempo que se tornaram princípios, ok? Aí não há dúvida sobre isso, né? Coisas que foram comprovadas pelo tempo. Vocês podem ver que tem muitas pesquisas assim nos últimos tempos, e quando eu falo últimos tempos, a gente pode olhar os últimos 30, 40 anos que vão mudando, né? Daqui a pouco, eu me lembro numa época que ovo era o vilão, né? Nossa, dá colesterol, não sei o que, não sei o que lá. E aí ninguém mais queria comer ovo, não sei se vocês lembram disso, né? Quem é mais das antigas aí. Daí depois vem outra pesquisa dizendo, não, o ovo é super nutritivo, o ovo faz bem, etc. Vai se alterando pelas próprias pesquisas, né? Então, olhar pesquisas de 30, 40 anos, assim, pode ser muito recente, ainda pode ter modificações, né? Mas tem coisas que já estão consolidadas há 100 anos, há 500 anos, há 2000 anos, né? Que não muda com o passar do tempo. Se aplica à geração atual, né? Se aplica em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer sociedade. Isso são princípios.
Quando nós olhamos para isso, isso é conhecimento correto também, ok? Porque já se consolidou. Um grande exemplo, puxando a brasa aqui para o meu assado, é o yoga, né, gente? O yoga é uma ciência aí que existe registrada por escrito aí pelo menos há 20 mil anos, né? A idade oficial é 5.000. Por quê? Porque foi considerado uma escritura de 5.000 anos atrás como a primeira escritura oficial sobre yoga, que é o Bhagavad Gita, lá, né, da Índia. Então, oficialmente se fala em 5.000 anos. Se nós formos aplicar as instruções práticas do yoga daquela época, né, depois do Hatha Yoga, que é o sistema que é mais recente, é da Idade Média, né, e aplicar isso hoje, funciona, né? Por isso que isso transcendeu ao tempo, né? E por mais modismos que se criem em torno do yoga, esses modismos passam, mas a base do yoga continua, né? E funciona muito bem, muito bem. Então isso se acaba sendo considerado um conhecimento correto, ok? Temos que entender isso, né? Conhecimento correto não é o que nós queremos que seja, é o que é, né? Quando eu digo para as pessoas, quando eu falo sobre o ciclo circadiano, né? Olha, tem que acordar, se você quer ter saúde, sabe, plena, ser forte, né? Agir a favor da tua própria natureza, tem que acordar junto, no máximo junto com o sol, preferencialmente antes do sol nascer. Ninguém quer ouvir isso por causa da preguiça, dos hábitos. Ah, não, isso não, tal. Mas esse é o conhecimento correto. E nós devemos estar cientes disso, né? Então é muito simples, quando nós estamos pensando ou sentindo uma emoção, nós temos que já observar isso que está passando aqui dentro. É conhecimento correto? É conhecimento verdadeiro? Eu só estou assim sofrendo por uma imaginação, por algo que eu nem sei se é real. Quando eu começo a assim categorizar essas coisas, automaticamente eu começo a eliminar, a parar de alimentar certos pensamentos e emoções que são prejudiciais para mim e que alteram toda a minha química e que então vai gerar um monte de consequências emocionais, psicológicas e fisiológicas. Olha bem. Então, esse é a primeira categoria de modificação mental e nós devemos, no máximo do tempo, estar aí. E o que nos faz estar aí é a presença mental, né? Ou seja, aquela atenção plena que a gente fala, estar presente no agora. Nós não estamos presentes porque nós estamos dando atenção a pensamentos e emoções, né? A próxima modificação mental que existe aí nessas categorias, são 5 categorias, aí sim é o conhecimento falso. O conhecimento falso, ele não é só o que hoje chamam fake news, né? As informações falsas, erradas que a gente recebe por aí, né? O conhecimento falso, ele vem em primeiro lugar da distorção da nossa visão do mundo, né? As alterações da nossa mente, dependendo da condição em que está a nossa mente, nós vamos distorcer a nossa percepção. Então, é a percepção errada, a percepção falsa. Porque conforme o nosso estado, nós vamos receber as coisas de uma maneira diferente, né? Se a pessoa, por exemplo, está se cobrando, está nervosa, está sem paciência, e naquele momento, sei lá, alguém da família, alguém que sei lá, ela vive junto, liga. Ah, tu já passou na farmácia?
a pessoa pode simplesmente ser grosseira e dizer: ainda não, mas para de me encher o saco, né? Não me cobra. Por quê? Porque a pessoa está em estado de alerta e ela já está nervosa por, de repente, estar num estado de autocobrança, de falta de paciência, e aquela ligação pode soar para ela como uma cobrança, como algo assim para pressioná-la. E aí ela vai ter uma reação, né, automática de se defender, de contra-atacar, quando de repente a ligação era só para ajudar a lembrar de algo que a pessoa não deveria esquecer, né? Agora, ao passo que se a pessoa está calma, está tranquila, está de boa, né? Ela recebe aquela ligação e reage de uma maneira totalmente diferente. Isso é como nós estamos percebendo o mundo à nossa volta, é como os nossos nervos sensoriais, é como os nossos sentidos recebem as informações do meio, né? Quando eles recebem a informação do meio, eles recebem a informação como ela é. Mas a nossa mente, no nível mental, existe uma outra percepção que depende da nossa condição mental, de como nós estamos. Então, uma mente indisciplinada, uma mente inquieta, uma mente que não tem controle, ela distorce essa percepção, porque há um movimento, uma ondulação muito grande nessa mente que faz com que a percepção seja deturpada. É que nem o exemplo do lago que eu dei na última live. A gente joga uma pedrinha no lago, ele produz ondulações, e aí o reflexo do ambiente externo se distorce, ok? Se a água está totalmente estável, parada e cristalina, é um espelho perfeito. Mas se ela está movimentada, ela distorce o reflexo, né, do que está lá fora. É exatamente isso que acontece com a nossa mente. Então, o conhecimento errado, o conhecimento falso, em primeiro lugar, acontece na distorção da nossa própria percepção dos fatos, da realidade, né? E aí vem a questão das informações que nós recebemos. Aquilo que não é consolidado pelo tempo, que não se tornou um princípio, não é correto até nós constatarmos isso, ok? Então, quando nós estamos aí emocionalmente capturados, sofrendo com alguma coisa ou envolvidos com pensamentos e sentimentos, é importante categorizar, né? Classificar isso. Eu estou sofrendo ou eu estou vivendo baseado no que aqui? O que eu estou pensando? Que emoção é essa? É conhecimento correto? Ou é um conhecimento errado? Ou é um conhecimento falso? Eu estou me baseando no que para sentir isso ou pensar isso? Se não é um conhecimento verdadeiro, uma experiência direta, assim, que me faz constatar, não tem por que alimentar aquele tipo de pensamento ou emoção, porque eu estou alimentando algo que eu nem sei se existe de verdade. E muitas vezes é isso. Nós estamos ali e antecipando um sofrimento, um problema que nem aconteceu ainda, né? E aí nós estamos desgastando a nossa energia, nós estamos desregulando a nossa química e, por consequência, atrapalhando todo o nosso funcionamento. Então, nós temos sim o controle nas mãos. Claro que para utilizar isso nós precisamos de treinamento, mas também não é tão complicado assim. A coisa mais complicada disso é o esforço pessoal, porque o nosso
sistema atual, ele nos acostumou a esperar por um remedinho, por um comprimido, por uma pílula, né, que faça o serviço e que não faz direito, até um certo ponto faz, mas do ponto em diante não faz, eu sempre digo isso. A terceira modificação mental que existe é a ilusão, a imaginação. Ela é negativa? Depende, ok? Porque é através da imaginação que se criam soluções, que se cria arte, né? A partir disso é que nós temos um processo criativo. Então, assim, né, o inventor da lâmpada, né? Ele ficou imaginando essa solução antes de chegar a esse objeto, né? De fato, né? Antes de chegar até a lâmpada. Ele ficava imaginando assim, como que nós poderíamos ter algo que iluminasse por mais tempo e não se gastasse como uma vela, né, que fosse mais prático. E ele ficava imaginando isso, imaginando, pensando, daí vinham ideias e vamos testar isso, testar aquilo. Então a imaginação ela não é só para os artistas, compositores, né, que realmente dependem dessa imaginação para criar algo, né, para criar a sua arte, enfim, né. Mas também os grandes inventores, as pessoas que trouxeram grandes soluções, né? E não é só lá da antiguidade, soluções atuais também, né? A gente olha aí, por exemplo, o Steve Jobs, que é contemporâneo, né, dessa geração da humanidade, ele teve muitas ideias e trouxe soluções que revolucionaram o mundo inteiro, a nossa forma de lidar com a tecnologia. Então, todas essas ideias, essas soluções, elas vêm da imaginação. Mas tem o outro lado, tem pessoas que ficam imaginando coisas inúteis e se perdendo nesses pensamentos, nessas emoções. Sabe o exemplo da pessoa ciumenta, por exemplo? A pessoa não é ciumenta porque o outro dá motivo para ela ter ciúmes. Ela é ciumenta porque ela é ciumenta. E aí ela vê coisas ao redor dela, como eu falei lá no início, a percepção distorcida. O estado dela, né, de ciumenta, distorce a percepção dela da realidade. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma mulher casada com um homem, né? Ela vê o homem conversando com outra mulher. Ela já imagina um monte de coisa. Pode ser o contrário, tem o homem ter ciúmes da namorada, da esposa, ele vê ela cumprimentar assim alguém e já imagina um monte de coisa e dispara aquele gatilho do ciúme. Então, aquilo que está acontecendo com a pessoa ciumenta é da distorção da percepção dela com base nessa característica, nesse estado mental. Não necessariamente é real. E aquela pessoa fica sofrendo com aquilo, imaginando coisa, não dorme, passa o dia sem se consumindo por isso. Isso é só um exemplo. Mas posso falar das preocupações, aquelas pessoas que ficam antecipando problemas, se preocupando antes da coisa acontecer, né? Ah, mas e se chegar no mês de janeiro e eu for demitido, como é que eu vou viver? Né? O que eu vou fazer? Se a pessoa for categorizar esse pensamento em que modificação mental ele se enquadra na modificação da imaginação, ou seja, não tem por que ficar nesse pensamento e nessa emoção, porque eu estou imaginando, é algo que não existe. Então, por que eu devo investir
a minha energia nisso, né? Por que eu devo alterar os meus neurônios, né? O funcionamento do meu corpo, né? Da minha química, da minha eletricidade, dessa forma, por essa questão. Então, imaginação, a gente já viu 3 tipos de modificações até aqui: conhecimento correto, conhecimento falso e imaginação. E nós temos a 4ª modificação mental, que é o sono. O sono. Eu ia dizer o sono consciente, né? Estando consciente. Mas é o sono. O sono não é negativo, obviamente, mas ele pode ser. O sono, ele é fundamental, o sono profundo, na hora certa, né? À noite, para que nós possamos absorver o aprendizado do dia, para que nós possamos regenerar os danos que o nosso corpo sofreu ao longo do dia, para que nós possamos produzir e renovar a nossa energia vital. Então é fundamental o sono na nossa vida, né? Mas muitas vezes nós entramos mentalmente num estado de sono, estando acordado. Quem nunca estava assim num lugar com pessoas e de repente ela sai do ar? Sabe quando fica com o olho parado assim? E aí a pessoa, e aí, o que tu acha, né? Não é? E tu tá lá, tu nem escutou a pessoa, tu tá assim, ó. E nem sabe aonde tu tá. Entendeu? Tipo, daí tu volta, ai, desculpa, eu não tava prestando atenção. Mas onde tu estavas, né? Essa é a pergunta. E a gente não consegue lembrar, tipo, eu tava dormindo. Então, esse sono é uma modificação da nossa mente, que é até um mecanismo de fuga da realidade. Às vezes a pessoa inconscientemente ela não quer estar ali e de repente ela apaga, né? E sai do ar ali por alguns segundos e quando ela volta ela não sabe onde é que estava e não conseguiu entender o que estava acontecendo naquele contexto. Isso se chama sono. E pode ser negativo quando nós fazemos isso durante o nosso dia, né? Eu fazia muito isso quando eu estava na faculdade. Até porque eu fazia um curso noturno, né? Trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade à noite e às vezes o assunto estava muito chato lá e quando eu via eu estava assim, né? Em lugar nenhum. E isso é negativo para nós, né? O certo é dormir à noite completamente, corpo e mente. E a 5ª modificação mental se chama memória do passado. Memória do passado. Ou seja, muitas vezes nós estamos sempre lá no passado, lembrando de coisas, nos apegando a coisas, sofrendo por coisas do passado. E isso é extremamente negativo. Nós temos que deixar para trás, porque aquilo não existe mais, e viver no agora, no estado de presença, que é o que nos leva à primeira modificação mental, que é o conhecimento correto. Porém, isso não é completamente negativo, porque é o passado que nos dá experiência, né? Foi por causa do que nós vivemos até aqui que nós temos experiência e aprendemos muitas coisas. Então, nós devemos utilizar as memórias do passado para soluções no presente, né? Sei lá, eu preciso ter uma ideia aqui, o que eu já aprendi, o que eu já fiz de útil, o que a minha experiência pode me trazer de contribuição para que eu chegue a uma solução agora. E aí buscar no passado, na nossa memória, esse aprendizado, essas lições, essas experiências.
Nesse caso, a memória do passado é uma modificação mental útil e importante. Então, a gente tem essas 5 categorias de modificações mentais: conhecimento correto, conhecimento falso, imaginação, sono e memórias do passado. Quando nós estamos pensando ou vivendo determinadas emoções, a primeira coisa que a gente deve fazer é categorizar isso. Isso é conhecimento correto, isso é conhecimento falso, isso é imaginação, isso é fuga da realidade, né, o sono, ou é uma memória do passado que está presente aqui na minha mente. Se é o conhecimento correto, ótimo. É aí que eu tenho que estar. Se é o conhecimento falso, eu não devo nunca estar nesta modificação. Então, sai imediatamente disso. É imaginação? Sim, mas é uma imaginação útil ou inútil? Eu estou imaginando algo para buscar uma solução, para ser criativo no sentido positivo, né? Sim. Ok, então, né, as pessoas que são roteiristas, por exemplo, né, elas estão lá pensando, tendo ideias, imaginando. Às vezes eu fico assim muito tempo, né, porque eu estou imaginando roteiros, conteúdos, o que eu posso abordar, né, com as pessoas aqui no perfil, nas minhas aulas, nos meus cursos. E vem ideias muito boas, né? Então é uma imaginação, mas é uma imaginação útil. Eu estou aproveitando aquela modificação mental a meu favor, né? Então tem que classificar. Agora, se é uma imaginação inútil que está só me criando problema, me fazendo sofrer, né? Ou me gerando expectativas que eu nem sei se são atingíveis ou não, aí já sai disso. Não vou ficar alimentando isso. O sono é aquela distração que eu expliquei para vocês, essa acontece quando vê aconteceu, né? A gente só tem que voltar e entender que foi isso e estar atento. E a memória do passado, também fazer a classificação. Para que eu estou utilizando essa memória do passado? Para achar uma solução, para ser útil agora, ou só para sofrer mesmo e me desgastar, né? Aí, se é para sofrer e se desgastar, já sai. Quando a gente faz esse exercício de classificar os nossos pensamentos e emoções numa dessas modificações mentais, automaticamente nós estamos presentes e estamos no controle. Por quê? Porque eu já automaticamente elimino se é uma imaginação inútil, se é uma memória inútil, se é um conhecimento falso. É incrível como automaticamente isso acontece. Mas, em geral, nós não estamos atentos. Esse é o problema. Em geral, nós não estamos atentos. E aí, essas modificações, elas vão avançando e nos dominando. E é por isso que a gente fica com aquela sensação de impotência, de eu não consigo, de incapacidade, né? É claro que não é tão simples, é uma mudança de hábito, né? A mente não está condicionada a estar no agora, no presente, então parece trabalhoso ficar prestando atenção nos nossos pensamentos e emoções. Mas por isso que eu amo o yoga, né? Porque ele te traz ferramentas práticas para fortalecer o sistema nervoso, para estabilizar o sistema nervoso. Então nós trabalhamos de duas formas. De forma mental, como isso que eu expliquei para vocês hoje, trazendo os conceitos, o conhecimento, o que fazer com isso, e de forma física, fisiológica, porque ao mesmo tempo que eu preciso ter essa atenção plena, né, que a minha mente não está condicionada a isso, mas enfim, daí parece difícil
estar o tempo todo presente, eu tenho ferramentas para regular a química, a eletricidade e a física do meu sistema nervoso e, portanto, chegar mais rapidamente a essa estabilidade física e mental, porque as duas coisas estão juntas, as duas coisas são integradas. Se a minha parte fisiológica está fora de compasso, isso vai alterar o meu sistema nervoso e vai desestabilizar a minha mente e vai me deixar suscetível a todas essas modificações. Se eu regulo todo esse funcionamento fisiológico através das técnicas, eu já consigo me estabilizar e clarear a minha percepção, né? Diminuir aquelas distorções, e isso torna mais fácil o meu exercício mental, que é a autoobservação, é olhar para esses conceitos, né? Então, o que eu tinha para trazer hoje para vocês era essa informação sobre como identificar as emoções e pensamentos, como gerenciar isso, como usar isso a nosso favor, tá? Então, tentem fazer isso no dia a dia de vocês, tentem ver em que tipo de modificação vocês estão assim, mais frequentemente, e isso já vai dar uma resposta caso vocês sofram assim com angústia, ansiedade, inquietação. Isso já vai dar uma resposta para vocês. Espero que tenha sido útil isso. Fiquem ligados aqui no perfil. Nós estamos iniciando aí 2 semanas da nossa jornada anti-estresse, onde eu vou trazer muitas dicas para vocês. E o meu objetivo é sempre mostrar que é mais simples do que se imagina, que existem ferramentas acessíveis e que todo mundo pode conquistar, né, tão sonhada paz mental, ok? Então tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, compartilhem, né? Podem mandar ali no inbox, que eu estou totalmente à disposição para ajudar nesse caminho de bem-estar físico e mental, ok? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!